E aí, nono ano, bem-vindos, bem-vindas à nossa terceira aula de Projeto de Vida. Eu sou Yolanda, junto aqui com meu parceiro Armando e com Brielle, que deixa nossas aulas cada vez mais acessíveis. Vamos tratar de um tema super bacana, que é... O que é educação afetivo-sexual? É muito bom estar de volta aqui com vocês, pessoal, tá? A nossa aula 3, ela começa relembrando a nossa aula 2. Nossas aulas vão ser sempre assim, tá? Sim. Então fica com essa pergunta aí na cabeça e relembra a aula 2. Se você não viu, veja lá no nosso repositório, tem no YouTube, tem no aplicativo do Educa Recife, tem em todo canto. Então veja só, por que é importante direitos humanos e diversidades relacionados com as relações afetivo-sexuais? Por quê? É muito importante a gente olhar e perceber essa diversidade no mundo para a gente olhar e perceber nós mesmos. Porque a partir dessa percepção é que vem o respeito. Beleza, minha gente? Então, vocês enviaram a atividadezinha lá da nossa última aula do desafio. Vai ficar ligadinho aqui. Tem um desafio para essa aula também. E é muito importante, quem quiser e quem gostar, pegar um caderninho para anotar. Isso é só uma dica. Beleza? Pois é, até porque... o nosso objetivo é trazer temas super bacanas como esse, que fazem parte da vida, gente. Então, já vai começar a nossa aula fazendo uma pergunta para vocês, que Armando vai fazer de uma forma bem massa. Diz aí, Armando. O que é o quê? O que é? O que é? Hoje é dia de... Hoje é dia de tabu. Opa! Não é bem uma pergunta não, mas tudo bem. Fiquei na dúvida agora. Não é uma pergunta. Hoje é dia de tabu, tá? Por que tabu, minha gente? Porque a gente está falando sobre isso, né? Por quê? Será que existem assuntos que não devem ser falados, né? A gente está trazendo isso aqui para vocês porque a escola é um lugar de debater determinados temas. Temas que fazem parte da vida, né? Desenvolvimento. Pois é, exatamente. Tá tudo bem. Por que tem... a menina aí tá dizendo assim, por que existem temas que a gente não deve falar? Ela está pensando isso, temas que estão envoltos em Será que vergonhas. existem temas que não devem falar? Será que não? Vamos ver aqui. Vamos lá. Então, atenção. O que é, de verdade, educação afetivo-sexual? Essa é a pergunta. Ah, bom, ok. O que é, de verdade, né? Porque, vejam, minha gente, quando a gente traz esse tema dentro daqui dessa aula do Projeto de Vida, já teve toda uma história da gente de serem preparados aí os componentes, os objetivos, tudo que está sendo preparado para vocês, está sendo preparado há muito tempo, está sendo estudado, dialogado, para a gente base em pesquisa científica, né? Exatamente. Então, veja, tudo que a gente traz aqui é porque é importante para a formação de vocês como jovens que já vão para o ensino médio, já vão para as escolas técnicas, né? E já estão se relacionando, tá? Então a gente sabe que é uma idade que já estão florescendo isso, não que a gente esteja falando aqui com obrigação, né, de obrigatoriedade, cada um tem que respeitar o seu tempo, e isso é fundamental no que a gente vai falar hoje aqui, beleza? Então, falar de educação afetivo-sexual é falar de algo que faz parte da vida. Nós, então, enquanto adultos, estamos sempre aprendendo a nos relacionar. Então, falar desse tema não é falar em safadeza. Não é safadeza. E outra, não tem a ver só com o corpo, tá? Tem a ver, com a mente, com os né? sentimentos. Com os sentimentos. Então, sim. Vamos olhar isso de uma forma bem mais ampla, tá, minha gente? Então, começando, a gente já vai deixando aqui esses alertas de coisas que a gente pode se debater, acordos que vão ser feitos aí na sua sala de aula, com esse auxílio do seu tutor, de sua tutora, que são esses, e vocês podem elaborar outros tantos mais, que é: dúvidas são bem-vindas. É natural ter dúvidas, gente, isso em todos os aspectos da vida. Então, teve dúvida? Pergunte. Se tiver vergonha de perguntar, escreve, coloca numa caixinha. Vocês vão ver aí a dinâmica de vocês, porque é normal ter vergonha. E outra, não vai ser só essa aula. Então a gente vai continuar trabalhando com aspectos dentro dessa temática, tá? E que a gente pode até solucionar essa dúvida mais na frente. Enfim, é importante vocês anotarem, trazerem para os tutores, né? A gente tem um diálogo com eles também, beleza? E sobretudo, respeite a você mesmo, e gente, é normal em primeiro ter vergonha, lugar. Tá? Tranquilo. A gente sabe que existem diferentes criações, né? Às vezes os nossos pais, né? E às vezes os nossos pais, né? Nossa casa, ela não foi assim, nossos pais não tiveram espaço também de diálogo, então é difícil a gente dar algo que a gente não tenha, né? Muitas vezes a gente consegue até superar as dificuldades ao longo da vida, com muito trabalho, olhando para essas dificuldades a gente consegue ultrapassar, beleza? Então, se você tem vergonha por algum motivo, trabalha isso aí que a gente vai superar, beleza?
Isso aqui, ó, esse slide aqui é o slide master dessa aula. Vamos embora. Então, vejam só, falar dessa educação afetivo-sexual é falar, sim, de alguns pilares. Então, trouxemos 3. Gênero, sexo e orientação sexual. Então, vamos lá. Vamos começar pelo sexo, que é a questão biológica, né? A gente nasce de um sexo masculino ou do sexo feminino. Não é isso, Armando? Exatamente, né? Então, isso tá ligado, como a Yolanda falou, é uma questão orgânica, né? Uma questão biológica. E em alguns casos, né, quando a pessoa que nasce, ela nasce com algumas disfunções, né, hormonais, né, durante a gestação, ela vem a ser chamada de hermafrodita, que tem ali, né, a presença das duas dualidade, genitálias, né? Uma dualidade, né? Porque o que determina normalmente o sexo é justamente o aparelho, né, reprodutor também. O genital, né? No caso dos homens, o pênis, a mulher, a vagina. Além de toda a questão biológica, hormonal. Beleza. E aí a gente passa para orientação sexual, que é diferente de sexo. A orientação sexual ela se dá em muitos aspectos. Nós trouxemos assim os 3 que são mais debatidos. A heterossexualidade, quando se relacionam pessoas de sexos diferentes, né, entre si, masculino e feminino. A homossexualidade, que são pessoas do mesmo sexo, 2 homens, 2 mulheres. Ou a bissexualidade, a pessoa que se interessa tanto por homens quanto por mulheres. Agora, quando a gente entra em gênero, aí o debate é muito amplo, minha gente, é muito além. Vamos Exatamente. Lá? Por quê? Porque essa questão de gênero está relacionada ao desenvolvimento cultural daquele país. Então, esse desenvolvimento cultural... E social, né, está muito relacionado, por exemplo, a avanços e retrocessos que pode haver numa conjuntura política, por exemplo, que pode haver numa revolução religiosa, como aconteceu no Irã, por exemplo. Então, é muito importante, né? É muito importante a gente olhar, obviamente, para o nosso país, tá? Então, esses exemplos de fora é só para vocês que já estão no 9º ano, já estão debatendo geopolítica, já estão vendo como é a situação no mundo, né? Já estão ligados mais ou menos, mas... quando tem uma criança para nascer, então nós temos aí cores, vai ser tudo definido nessa cor, o nome vai ser tudo definido desse jeito. Então, isso é a questão de gênero, né? Dizer que tem coisa de menino e coisa de menina. Que então, é exatamente o que a gente está trazendo aqui. Esse conceito em si, né, ele é bem arbitrário, de se dizer que menina gosta de tal coisa, menino só pode usar tal coisa. Tal cor é de menino, tal cor é de menina. Então, o gênero, ele é construído socialmente. E por isso que a gente trouxe esses 3 elementos aí, para a gente dissociar. Sim. Né? Então, quando a gente dissocia, a gente esclarece. E esse esclarecimento vai trazer a gente aspectos que a gente vai debater mais para frente. Né? Vai trazer para vocês aspectos que vão ser debatidos. Olha essa imagem aqui. Joga ela aí, por favor, querido. Opa! Então, segurança íntima. Por quê? Né? A gente precisa debater segurança íntima, porque nós temos diferentes formas de se relacionar, né? E essas diferentes formas de se relacionar, algumas duradouras, outras menos duradouras, envolvem diferentes níveis de intimidade. Então, nesses diferentes níveis de intimidade, a gente trouxe aqui alguns aspectos que vocês têm que ficar ligados e ligadas, né? Para ter uma relação saudável, né? Não é uma segurança assim, eu vou me fechar, vou evitar tudo. Mas tem a ver com a saúde, né? Sim. Dessa relação, para que ela não magoe, não cause trauma e não gere aí coisas até como gravidez, doença e por aí vai. Sim. Indesejadas, né? Sim. Então, vamos lá. Falar de segurança íntima é falar sobre limites, né? Então, acho que na minha primeira fala já ficou bem claro isso. Responsabilidade, gente. Tanto responsabilidade afetiva com seus sentimentos, com o sentimento dos outros, como também para, como disse aqui Armando, evitar uma infecção sexualmente transmissível, uma gravidez não desejada. Por isso é bem importante ter esse cuidado com também sua privacidade, desse consentimento com quem você está se relacionando, diálogo familiar, diálogo com algum adulto responsável. E falar em diálogo, a gente entra nessa modernidade que são os aplicativos, pessoal. Jogar a conversa fora, às vezes, não é diálogo, né? Diálogo é você estar conversando ali, estar colocando as suas ideias, então ficar ali falando coisas aleatórias, nem sempre é um diálogo aberto, você não está falando coisas verdadeiras, tá? Então, sobre responsabilidade também, está envolvendo o diálogo, envolve esses aplicativos, a gente está falando, né, de responsabilidades nessas relações. Então, por exemplo, responsabilidade com os sentimentos
né? Então tem a ver com escolha, né? Então escolher viver determinada relação ou não, mas respeitando, né, esses sentimentos. Se você não está sentindo a mesma coisa, então ter essa verdade, trazer essa verdade, né, que tem a ver com essa responsabilidade, tem a ver com consentir, né, com consentir, estou consentindo em me relacionar com essa pessoa, né? Então é muito importante pensar naquela questão do toque, que tem a ver com a intimidade e com a privacidade, ou seja, o que é íntimo, né, muitas vezes fica no privado. Então, escolher com quem você vai abrir, né, certos sentimentos, certas situações, né, e ter também certas experiências, né? Tá? Então, é muito importante o respeito à temporalidade, beleza? Respeitar o tempo do seu corpo, respeitar o tempo dos seus sentimentos. Então, como o tempo está acabando, a gente vai falar aqui do desafio de hoje. Sim. Beleza? Vamos lá. Vejam aí a quantidade de colegas de sala. A gente sugeriu 5 integrantes, né? Por grupo, mas aí vocês veem, vai depender da quantidade de pessoas aí. Debatam sobre o tema da aula. Escolham 3 temas de interesse sobre sexualidade. Pode ser esse que a gente trouxe, ou outros tantos que vocês ficaram ainda em dúvida. E aí vocês escolhem esses 3 temas, tá, pessoal? E cada grupo deve enviar o resultado da atividade pela plataforma da Unirec, que vocês já devem conhecer um bocadinho. Vamos lá? Isso. Então, ó, um resultado por grupo, tá? Não precisa cada aluno mandar o do seu grupo, não. Então, um por grupo, escolhe um aluno, aluna aí mais ágil, entra na plataforma da Unirec, procura os novos componentes, nossa disciplina, Projeto de Vida, nono ano. Acha lá a turma nono ano e manda pra gente, que é muito importante a gente ter esse diálogo, beleza? Então, não fique vermelho, não fique com vergonha, esteja aqui na próxima aula, beba água e se respeite, minha gente. Vamos lá. Tchau, Beijo. tchau.